Meus irmãos, na primeira parte nós vimos então o início da história da Reforma Protestante, nós vimos os grandes erros que aconteciam no romanismo no período da Idade Média, aquele bloco de 1000 anos, entre 500 ou 1500, 600 a 1600. Vamos recordar quais eram os grandes erros da igreja que nós apontamos ali. Falamos sobre indulgências, que era a venda do perdão divino, um comércio deslavado com o perdão que é gratuito e estava sendo cobrado. Falamos sobre relíquias, um comércio girando em torno de ossos, objetos pessoais, supostamente dos personagens bíblicos. Falamos sobre o tribunal da Inquisição, em que a igreja, de uma forma muito opressora, torturava e matava pessoas que discordavam das suas ideias. E falamos sobre a corrupção moral, financeira. Então tudo isso fez com que homens fossem levantados, os pré-reformadores primeiro e depois Martinho Lutero, e Deus usou muito o seu servo. Nós vamos falar agora de João Calvino, e é um personagem muito importante. Nós dizemos que Lutero era o coração da Reforma Protestante. Lutero foi aquele homem que Deus levantou para dar a sua vida, correndo risco de morte, com coragem, para que a igreja voltasse aos ideais bíblicos. E se Lutero foi o coração da reforma, Calvino foi o cérebro. Deus levantou um homem e deu capacidades intelectuais a este homem impressionantes. Calvino foi aquele que mais escreveu sobre Bíblia. Ele dominava o hebraico, dominava o grego, as línguas originais da Bíblia. Ele dominava os clássicos da filosofia, ele dominava a patrística, os pais da igreja, os documentos católicos. Foi um homem de profunda erudição, de profundo conhecimento, nós vamos ver isso, e ele aplicou os seus dons e talentos no reino de Deus. Isso é muito interessante, Então vamos ver o que Deus fez na vida deste homem. Começamos com a sua família. Ele nasceu em Noyon, nordeste da França, em 10 de julho de 1509. Noyon fica a cerca de 1 hora de Paris, mais ou menos 100 quilômetros de Paris. Ele nasce em 1509, ele é filho de Gerhard Calvin, que era secretário do bispo e procurador da catedral, e de Jeanne Lefranc, mulher piedosa. Então o pai de João Calvino era alguém ligado ao catolicismo, ele trabalhava para autoridades religiosas, ele trabalhava para o bispo, ele era uma espécie de advogado, alguém que cuidava dos negócios. E a Jeanne Lefranc era filha órfã de um homem de posses, era uma mulher muito piedosa. A história mostra que essa Lefranc, ela levava o seu filho muito pequeno, durante toda a sua infância, o conduzia à igreja, ali em Noyon mesmo. E eu fiz uma coisa interessante, a tecnologia nos dá essas condições hoje, Eu entrei no Google Maps, o Google Street, aquele programa que você consegue, por exemplo, localizar aqui a igreja, mostra a imagem da igreja e você vai andando pela rua na tela. E eu fiz o caminho da casa de Calvino até a igreja mais próxima. Então é lógico que nos dias de hoje, mas eu fiz mais ou menos a rota que a mãe de Calvino fazia até chegar ali na catedral de Noyon. Coisas que a tecnologia nos possibilita. Calvino foi o segundo filho de uma família de 5 irmãos. A sua mãe era bastante religiosa e conduziu Calvino por este caminho. Então Calvino foi bastante católico, a exemplo da sua mãe e do seu pai. O seu pai era alguém que trabalhava. Só que a mãe de Calvino morreu quando ele tinha apenas 6 anos. Nós vamos mostrar como a vida de João Calvino não foi fácil. Ele teve muitos sofrimentos, a gente vai destacar isso, É sempre bom a gente dar uma olhada em homens e mulheres que foram usados por Deus, especialmente aqueles que não tiveram uma vida muito fácil, que tiveram uma vida de sofrimentos, para contrapor com essa teologia hoje que fica dizendo nas igrejas aí que a sua vida tem que ser um mar de rosas, que você tem que ter muito dinheiro. Você observa que muitos dos homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus no decorrer da história tiveram vidas difíceis, vidas de lágrimas, de sofrimentos, e que Deus usou esse sofrimento para o benefício e o avanço da sua obra.
ok? É o caso deste personagem que nós estamos vendo aqui. Aqui, meus irmãos, é uma foto da casa, é uma foto atual lá da casa de João Calvino. A casa de João Calvino em Noyon, ela foi destruída em 1914 na Primeira Guerra Mundial e reconstruída. E essa parte aqui de cima, ela foi adicionada para virar o Museu João Calvino. Você deve ver aqui uma placa. Agora você tem a casa dele para visitação e aqui um museu lá em Noyon, né? Então, um personagem que entrou para a história. No começo da vida dele, falemos dos estudos. Eu tenho aqui várias gravuras, né? Na época não havia foto, mas algumas gravuras entraram para a história. Então você vê primeiro a diferença de idade de Lutero e de Calvino. Às vezes a gente acha que essa turma lutou junto na reforma. Não foi assim. Quando Lutero afixou as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, Calvino era um garoto de 8 anos de idade. Então veja como as idades eram diferentes. Lutero estava lá no auge da sua luta, Calvino era um garoto de 8 anos de idade. A história mostra que Calvino soube, né, desse ato de Lutero, ele ainda era católico nesta idade. Ele começa os seus estudos em Noyon, no Colégio des Capetes. Não é o colégio dos capetas, não, viu? Capete é uma referência a uma espécie de gorro, um chapeuzinho, né? Talvez era o uniforme deles, por isso tinha esse nome, o colégio. O seu pai o envia ao sacerdócio. Aos 12 anos ele vai estudar em Paris, no Colégio de Lamarck e no Collège de Montaigne. O pai dele o envia então para esse colégio, para ele estudar o que na época se chamavam humanidades, né? Como se fossem as nossas humanas, mas mais relacionados com a questão do humanismo e com o fundo religioso. Seu pai muda de opinião e decide enviar Calvino para estudar direito. Os historiadores mostram que alguma coisa fez o pai de Calvino se decepcionar com a vida religiosa e deu uma guinada na carreira de Calvino, mandando ele estudar direito. Veja as coincidências da história. Lutero também fez direito, né? Ele não terminou o curso e saiu. E Calvino foi fazer direito a mando do seu pai. Aos 19 anos, ele forma-se mestre em artes e vai para a cidade de Orleans estudar direito. O pai dele manda ele para estudar direito, mas ele ainda termina as humanidades e aí sim ele entra para fazer o equivalente à nossa faculdade de direito. Ele é bastante influenciado pelo humanismo de seus mestres, Erasmo de Roterdã, por exemplo. Aos 22 anos, o seu pai morre e ele continua seus estudos. Então veja, aos 6 anos morre a mãe, aos 22 anos morre o pai. E aí você pensa em lágrimas, né? Alguém jovem já sem os seus pais. Beza registra que em Orleans, Calvino frequentemente exercia a função dos professores, sendo considerado mestre em vez de aluno. O ponto aqui, isso está no livro A Vida de João Calvino, da nossa editora do Wallace. O ponto aqui é o seguinte: Calvino era um indivíduo tão estudioso que ele substituía os professores quando os professores faltavam na sala de aula. Agora note que Calvino ele foi estudar direito a mando do seu pai. Não era a sua opção, era o pai que queria que ele fosse estudar direito. Mas mesmo assim ele fazia com excelência. De onde ele tirou isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Ele honrava o seu pai e honrava a sua mãe. E ele fazia tudo não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Isso nos dá uma excelente lição. Mesmo quando nós estamos num local que nós não gostaríamos de estar, fazendo um curso que nós não gostaríamos de fazer, trabalhando num local que nós não gostamos de trabalhar, a Bíblia nos mostra que nós temos que fazer com todas as nossas forças, servindo para agradar a Deus e não a homens. Calvino está seguindo a Bíblia. Eu não sei se vocês viram, eu não vi no Fantástico quando passou, um amigo meu me disse e eu vi essa semana na internet. Tinha um quadro no Fantástico, o chefe se transformando em funcionário. Num dos episódios, eu não sei quem viu,
O chefe, ele foi trabalhar lá na linha de montagem, num local, e um dos funcionários, não sabendo que ele era o chefe, falou assim: olha, aqui você pensa o seguinte, você faz o trabalho como se estivesse fazendo para Deus, você faz o melhor possível. Um funcionário recomendando esse funcionário, que na verdade era o diretor da empresa. No final da entrevista, no final do programa, quando o diretor se dá a reconhecer perante os funcionários, ele chama um a um, o diretor até se emociona com aquele conselho que ele ouviu. E ele chora ali na frente de ter ouvido um conselho desse: faça as coisas aqui como quem faz para Deus. E eu pensei, isso é evangelho, esse rapaz é crente. E me parece que lá no programa mostra que ele trabalha numa casa de recuperação, ele é alguém que foi recuperado e tal. Isso é evangelho. Você imagine 35 milhões de evangélicos fazendo assim, trabalhando na sua empresa, não pensando em agradar o chefe, mas fazendo para Deus. Nós revolucionaríamos esse país, eu não tenho dúvida. Calvino estava seguindo a Bíblia, meus irmãos. Como decidiu deixar a universidade antes de completar o curso, os professores, por voto unânime, decidiram lhe dar o grau de bacharelado em Direito, licença na lei, e tudo indica que ele recusou. O Dr. Ernest Maia, ele tem um livro sobre Calvino, a vida de João Calvino também, e ele fala isso, que Calvino foi um aluno tão brilhante que quando ele decidiu parar o curso, tudo indica, por questões financeiras, os mestres decidiram lhe dar o título, porque ele já substituía os professores, eles não tinham mais nada para ensinar para ele, tamanha a dedicação dele, tá? E deixe-me aproveitar essa aplicação aqui. Calvino foi estudar amando do pai e fez o melhor. Mal sabia Calvino que o curso de Direito o auxiliaria em muito quando ele foi para Genebra. E ele se tornou um pastor, como que administrador de Genebra. E Calvino, usando o seu conhecimento em Direito, trabalhou em leis quanto às questões sanitárias da cidade. Então veja como Deus não faz nada por acaso na nossa vida, não é? Calvino vai para o direito, amando do pai, mas seguindo a Bíblia, ele faz o seu melhor. E esse melhor que ele fez o ajudou, quanto tempo depois? Uns 15, 20 anos depois. Talvez Calvino lá na frente tenha pensado: puxa vida, ainda bem que eu fiz direito, porque agora na administração de Genebra eu posso colocar isso. Qual é a lição para nós, meus irmãos? Deus, ele está comandando a nossa vida. Então, se hoje você está numa vizinhança que você não gosta, se você está num trabalho que você não gosta, numa escola que você não gosta, siga a Bíblia e faça o máximo, e faça direito. Faça o melhor que você puder, porque pode ser que esse momento, que aos seus olhos não é tão favorável, nesse momento Deus esteja te treinando para uma missão futura, que você nem sabe. Eu comento isso lá no seminário com alunos, né? Por vezes, coisas que você passou antes da conversão, Deus deixou que essas coisas acontecessem, porque anos e anos depois, eu falo para os alunos que estão se preparando para o ministério, no pastorado, você vai ver que era Deus te treinando lá atrás, antes mesmo da conversão, fazendo você passar por questões que hoje são úteis no seu ministério. Então, como o nosso Deus não é o Deus do improviso, é o Deus que conhece o nosso dia desde o nascimento até a morte, e que todos os dias da nossa vida foram contados e determinados, Ele planeja a nossa vida, de forma que não cabe murmuração. Se você está num momento da vida que não está muito agradável, tente ver a mão de Deus naquele momento, e siga a palavra e faça o melhor, seja o melhor naquele momento, porque Deus pode estar te treinando. Isso na vida de João Calvino, nós que estamos olhando aqui, né, como a vida que já passou, é muito evidente, muito claro. Conversão, quando é que aconteceu a conversão de João Calvino? Não se sabe ao certo a data de conversão de Calvino, possivelmente entre 1533 e 1534. Em 1534, aos 25 anos, ele renuncia aos benefícios eclesiásticos que tinha, bolsa de estudos. Veja só, você se lembra que Gerhard Calvin, o pai de Calvino, ele era relacionado lá com o bispo, e ele conseguiu um benefício para o seu filho. O que era o benefício?
Um dos altares de uma catedral ficavam sob os cuidados de João Calvino. João Calvino tinha 12 anos quando recebeu esse benefício. Então João Calvino tinha que cuidar daquele altar, para que ele sempre tivesse com a vela acesa, sempre bonitinho. E todas as ofertas, todas as moedinhas que fossem lançadas naquele altar, iam para a família de João Calvino e se convertiam em bolsa de estudos, de forma que ele tinha uma bolsa de estudos na escola por causa desse benefício. Mas alguma coisa aconteceu que aos 25 anos ele renunciou a esses benefícios, ele não quis mais. Ele não ficou rico, eu te asseguro. Aconteceu uma conversão. Ele começou, tudo indica, influenciado pelo seu primo Olivetan, ele começou a de fato conhecer o Senhor Jesus Cristo e se afastar do romanismo. E no momento que ele se converteu, não tinha mais como lógica nenhuma ele ficar se aproveitando da Igreja Católica quanto à questão de benefícios de dinheiro. Então ele rompe esse benefício. Este primo Olivetan, ele traduziu a Bíblia para o francês em 4/6/35. E quem que ele chamou para fazer o prefácio? Calvino. Então o primeiro escrito de Calvino, protestante, foi esse prefácio de uma Bíblia traduzida para o francês. Aqui Calvino já está convertido, ok? Então é nessa época que ele é convertido. Aqui nós temos uma gravura do jovem Calvino conversando com seu primo Olivetan. A saúde de João Calvino, isso aqui é muito interessante. Embora sua juventude tenha sido livre de vícios e imoralidades, porque ele era muito católico, Calvino se autoimpôs uma rotina insalubre. Fazia uma refeição leve, estudava até a meia-noite e levantava cedo para continuar estudando. Beza atribui a esses hábitos a fraqueza do estômago, que mais tarde foi a causa de suas inumeráveis doenças e de sua morte prematura. Então Calvino, a vida de Calvino era estudar, né, na sua infância, e isso fica claro quando a gente vê o episódio lá do seu curso de Direito, que ele substituía os professores, recebeu o título mais cedo. A vida dele era estudar. Deus fez Calvino daquela forma que de vez em quando nós vemos alguns jovens assim, né, totalmente disciplinados e focados no estudo. Esse era o temperamento mais introvertido, mais calado, focado nos estudos. Calvino era muito doente, ele passou 20 anos sem descanso de enxaquecas, sofreu de artrite, gota, malária e finalmente 5 anos de tuberculose. Uma história narra um médico recomendando a Calvino correr velozmente de cavalo para desalojar as pedras dos seus rins, mas suas hemorroidas eram tão severas que ele não podia cavalgar. Então você viu um monte de doenças aí que Calvino tinha: enxaqueca, tuberculose, pedra nos rins. Alguém aqui já teve pedra nos rins? Levante a mão aí, para que eu veja que eu não sou o único. Ok, me solidarizo. De vez em quando eu tenho. Calvino era muito doente, de fato, e ele produziu bastante, mesmo com tanta doença, com tanta enfermidade, enxaqueca, né? Quem tem enxaqueca sabe aí, as crises. Então foi um homem do ponto de vista físico bastante doente. Seu casamento, aqui uma foto da Idelette von Birret. Calvino casa-se com Idelette de Birret aos 31 anos, casou-se tarde Calvino. Ela era viúva de um pastor anabatista, mãe de 2 filhos. A história conta que os amigos de Calvino viviam tentando apresentar moças para ele se casar. Mas ele era muito tímido e ele tem uma carta registrada, ele respondendo aos amigos, dizendo que ele não quer casar com qualquer pessoa, porque ele é muito doente, então ele tem que casar com uma mulher que seja piedosa e que tenha paciência para cuidar dele nas suas doenças. Então não era qualquer uma de fato. Por fim surge a Idelette von Birret, e uma viúva, não é? E ele se casa. Então Calvino preocupava-se em casar-se com uma mulher que fosse piedosa e paciente para cuidar da sua saúde. Ele encontrou isso em Idelette. Tiveram um filho prematuro, batizado com o nome Jacques, que morreu com 2 semanas. Então veja, vá vendo os sofrimentos da vida de Calvino, né? Pai, mãe, muitas doenças, filho com 2 semanas. Não foi 2 semanas de gravidez, nasceu e morreu com 2 semanas. Outros 2 filhos não sobreviveram. Em 1549, Isabelle também morre. Idelette, desculpe, eu não registrei aqui quando foi que ele se casou, não é?
Bom, 31 anos, 1509, 1510, 1540. 1540. 9 anos de casamento. Aí morre a esposa. Então, não foi fácil a vida desse homem. Perde os filhos, 9 anos depois perde a esposa. E um detalhe marcante aqui. Você não encontra... Esse homem escreveu mais de 50 mil páginas. Você não encontra uma linha de murmuração. Não encontra. Quando morre Delete, ele escreve um texto, diz, agradecendo a Deus pela bênção que foi ter convivido com esta mulher, pelos anos de alegria que Deus lhe proporcionara vivendo com aquela mulher. Ao invés de escrever um texto de amargura, de murmuração, ele escreve um texto de gratidão, porque Deus lhe deu o privilégio de viver 9 anos com aquela mulher. Então veja, meus irmãos, era um homem que se baseava na Bíblia. Eu estou sempre enfatizando isso, porque nós não somos seguidores de João Calvino, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Calvino era um seguidor de Jesus Cristo, ok? É para Cristo, é para a Bíblia que nós olhamos. Mas eis que nós temos aqui a história de um homem que seguiu de fato Jesus Cristo, viu? Seguiu, honrou o nome dele, seguia de fato a Bíblia. A questão da música, aqui uma gravura dos salmos metrificados da Bíblia. Calvino seguiu o pensamento de Agostinho ao temer que a melodia da música desviasse a atenção da letra. Aqui nós vamos tratar de uma injustiça. De vez em quando você ouve pessoas dizendo assim: João Calvino era contra a música na igreja, João Calvino não cria em música na igreja. É uma falta de conhecimento histórico, porque João Calvino, e você vai ver, ele gastou anos e anos e anos da sua vida trabalhando para musicar os salmos, transformar os salmos que ele tinha na mão em música para a igreja cantar. Esse foi um projeto pessoal dele, então ele gastou alguns anos nessa empreitada. Talvez as pessoas falem mal de João Calvino nessa área, porque ele tinha muita restrição, ele seguiu o pensamento de Agostinho, com a restrição de que a música fosse mais prazerosa do que a letra, ou a melodia desviasse a atenção da letra, e a letra tem que ser bíblica. Agostinho, no seu livro clássico Confissões de Agostinho, tem um texto lá que ele diz que ele é um apreciador da música, mas quando se trata de música voltada à adoração a Deus, ele teme que o seu gosto pela melodia acabe tirando a atenção da letra, e a letra bíblica tem que ser mais preciosa do que a melodia. Nada mais atual, meus irmãos. De vez em quando surgem alguns cânticos no meio evangélico com letras paupérrimas, horríveis, mas a melodia é tão chiclete, né? É tão cativante que as pessoas nem ligam para a letra. As pessoas vão cantar a melodia com todas as forças. Estou me segurando aqui para dar um exemplo. Dou ou não dou, pastor? Como Zaqueu. A letra é ruim, tem erros, tem imprecisões, mas a melodia é chiclete, né? E tudo quanto é ritmo de música e cantores usaram essa música. É um dos exemplos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Música tem que ser para adorar a Deus. Música na igreja tem que ter letra que seja fiel à palavra, senão não presta, meus irmãos, senão não presta. A música, como diria Lutero, é predicatio sonora, é pregação sonora. E Lutero era músico, isso eu não falei na palestra, né? Lutero era músico, era um músico de mão cheia. Ele compôs Castelo Forte, que nós acabamos de cantar. Lutero dizia o seguinte: os sermões que eu prego vocês vão esquecer em uma semana, as músicas que eu componho vocês nunca esquecerão. E nós estamos cantando Castelo Forte aqui, né? Castelo Forte. Porque a música, cientificamente falando, ela ocupa uma região no nosso cérebro que é diferente das outras informações. A música, ela fica armazenada na mesma região do cérebro que fica o nosso olfato. O olfato e a memória musical são memórias muito fortes. Eu não sei se você já passou por isso, de sentir um cheiro que te remeteu à infância. Você abre o guarda-roupa da sua mãe, por exemplo, e sente um cheiro e você se lembra da infância, porque a memória, a parte do cérebro que fica o nosso olfato, é uma parte que não apaga, está lá.
Música é a mesma coisa. Você ouve uma música na infância, você pode ficar 50 anos sem ouvir. Quando você ouve de novo, você lembra. Não é algo que você esquece. Uma informação, por exemplo, essa palestra aqui, daqui a 30 anos, se você não ler mais esses temas, é possível que você fale, puxa, que informação interessante, nunca ouvi isso. A gente esquece mesmo. Música não. Eis a importância, então, das músicas que nós damos para as nossas crianças cantarem, não é? Então, muito cuidado com as músicas que a sua criança ouve. Hoje a gente tem muito lixo, meus irmãos, no rádio secular e também, infelizmente, no rádio evangélico. Então, muito cuidado com músicas que as suas crianças estão ouvindo, porque as músicas elas não vão esquecer nunca mais. E, por óbvio, cuidado com as músicas que você está ouvindo também, porque você não vai mais esquecer essas músicas, né? É uma memória muito forte. Se você quiser se aprofundar nesse tema, digite em algum site de busca Parcival Módulo. Parcival Módulo é um maestro lá de São Paulo e professor do nosso seminário, e ele escreveu um artigo bastante técnico. Como ele é maestro, ele escreveu um artigo bastante técnico mostrando e dando os nomes a essas partes do cérebro, sugerindo bibliografia. Digite num site de busca Parcival Módulo, música e cérebro. Aí você chega nesse artigo, tá? Música, cérebro, Parcival Módulo. Se alguém não anotou aí, depois é só perguntar para mim que eu passo. Muito bem, então o medo de Calvino era o medo de Agostinho, de que a melodia ela atraísse a nossa atenção, que deve ser voltada à letra. Na igreja, a gente não faz música apenas para agradar os ouvidos. A música é predicatio sonora, a música é instrumento para gravar a palavra de Deus. Veja, até o mundo usa a música para gravar informação, né? Cursinhos pré-vestibulares, por vezes pegam tabelas periódicas e fazem música, pegam informações de química e física e fazem música, porque através da música você guarda mais fácil, porque é uma memória mais forte. A igreja deveria usar a música para passar palavra de Deus, para ensinar doutrina, ok? Era isso que Lutero fazia. Em 1538, com 29 anos, Calvino anuncia a Farel, outro reformador, que estava preparando um saltério para a sua congregação. Então Calvino, ele está agora pegando os salmos, o saltério, os salmos, e transformando em música, para a igreja cantar música bíblica. Em 1542, a primeira versão é publicada. A edição completa vem em 1562, revisada por Calvino e com algumas metrificações dele mesmo. Metrificação é quando você pega o texto sem música e adequa ele para ele caber nas notas direitinho, né? Na música, na métrica. Quem o ajudou foram Clemente Marot, que era um músico respeitado, e Teodoro Beza, que era um aluno de João Calvino. Foram eles que fizeram esse trabalho grande. Foram 24 anos dedicando-se a esse trabalho. Então, a maior injustiça que alguém pode dizer é que Calvino não ligava para a música, porque ele passou 24 anos trabalhando com música, em tornar os salmos cantáveis para o povo cantar na igreja. Ok? Quanto à obra de João Calvino, aqui uma foto da nossa versão das Institutas, versão atual. O que é Institutas? Na época, era um tipo de obra que mais ou menos a tradução seria a instituição da religião cristã, um manual sobre o que é a religião cristã, essa é a ideia, por isso institutas, que é um termo latino, né? A instituição da religião cristã. João Calvino escreveu mais de 50 mil páginas em toda a sua vida. Deixe-me só voltar um pouquinho aqui para falar das Institutas. Esse livro foi escrito por Calvino no decorrer da sua vida. Ele escreveu uma primeira versão. E qual era o objetivo de Calvino? Criar um manual de vida cristã. Aquele povo estava saindo da igreja católica e estava se tornando protestante. A igreja católica havia enchido a sua religião de doutrinas humanas, de ensinos que não tinham base bíblica. Os reformadores, eles trabalharam do ponto de vista literário em duas grandes frentes. Uma foi
tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Lembra que Lutero traduziu o Novo Testamento para o povo ter o Novo Testamento na sua língua? Tantos outros reformadores gastaram a sua vida nisso, em traduzir a Bíblia para que o povo tivesse a Bíblia na mão, coisa que antes não existia. No passado, só os padres tinham conhecimento e chance de pegar uma Bíblia, o povo não tinha a Bíblia na mão. Então, uma das frentes dos reformadores foi essa, traduzir a Bíblia. A outra frente, e Calvino se aplicou a ela, foi escrever livros ensinando o ponto de vista da Bíblia sobre as doutrinas. Então Calvino começa a sua obra falando do conhecimento de Deus. Calvino mostra biblicamente que você só conhece a você mesmo quando você conhece o Criador. O humanismo dizia que você conhece-se a si mesmo na medida em que você se volta para dentro. Calvino mostra que pela Bíblia, para conhecer-se a si mesmo, você tem que conhecer o Criador, a sua origem. Então você conhece a Deus e esse conhecimento faz com que você se compreenda. E ele vai trabalhando, ele tem capítulos e mais capítulos sobre oração, sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre salvação. É um manual para aqueles que haviam saído do catolicismo e estavam entrando na religião agora evangélica. A primeira edição foi feita no formato de livro de bolso, para colocar nas roupas, que eram bem rústicas e que tinham bolsos grandes, de forma que as pessoas adquiriam aquela versão e colocavam nas suas roupas. Teologia naquela época era assunto que vizinhas conversavam, né? E era assunto de trabalhadores, eles liam as institutas e conversavam sobre teologia. Deus soberanamente, usando a sua soberania, fez com que naquela época a imprensa fosse criada, tipos móveis, né? A imprensa como nós conhecemos hoje, livros sendo impressos, é coisa recente, é coisa de 1500 e pouca coisa, é coisa da época da Reforma. E o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia, né? A Bíblia de Gutenberg, sim, foi Gutenberg o pai da imprensa. Então Deus fez com que a imprensa fosse criada na época da Reforma. Os grandes beneficiários foram os reformadores, que aí os seus livros passaram agora a ser reproduzidos, ok? Muito bem, então as institutas, assim, João Calvino escreveu mais de 50 mil páginas. Como eu disse lá com Lutero, é impressionante a capacidade desse homem escrever, capacidade que veio de Deus. Hoje você tente ler 50 mil páginas, né? Vai dar um trabalhinho, né? E esse homem escreveu bico de pena, 50 mil páginas, mais de 3 mil cartas. Isso é uma coisa que nós temos pouco em português, viu? Em português acho que nós temos 100 e poucas cartas traduzidas. Na verdade, nem os americanos têm todas as cartas traduzidas, né? A maioria das cartas está em latim. Houve uma época que um grupo de amigos pensou em traduzir todas as cartas de João Calvino, essas mais de 3 mil, e me chamaram para fazer parte do trabalho. Eu adquiri lá fora, eu consegui um exemplar na Holanda de todas as cartas, veio para o Brasil, e aí nós nos deparamos com um problema. A maior parte das cartas está em latim ainda. Você tem cartas em francês, pouquíssimas em inglês e a maioria em latim. E aí o trabalho emperrou, porque latim é uma língua morta, é pouca gente que conhece latim, então ficou mais difícil. Mas nós temos aí um campo editorial para quem é do ramo imenso para a produção ainda de material que não está traduzido. 200 sermões sobre Deuteronômio. João Calvino pregava todos os dias e várias vezes por dia. Então, de forma que ele pregava sequencialmente. Então, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, explicava. Outro dia, Deuteronômio 1, versículo 2, e assim por diante, né? Ele ia pregando versículo a versículo, explicando a Bíblia. 159 sermões sobre Jó, 353 sermões sobre Isaías, 86 sermões sobre as epístolas aos Coríntios, mais de 150 sermões sobre Atos. Um detalhe interessante aqui: há um momento na vida de João Calvino que o governo lá de Genebra, chamado consistório, não concorda com algumas ideias de Calvino e o expulsa da cidade. Ele é expulso para Estrasburgo e ele fica lá fora. Aí a direção da cidade muda, aí a cidade passa por maus lençóis, maus caminhos, a direção muda e eles chamam Calvino de volta. O que Calvino faz quando ele retorna e ele assume o púlpito de novo? Talvez alguns de nós ressentidos disséssemos assim:
Tá vendo? Me expulsaram, me trouxeram de volta. Precisaram, né? Precisaram e me chamaram. O que Calvino faz? Vamos abrir no versículo que nós paramos 3 anos atrás. Ele abre no mesmo versículo e continua. Missões. Essa é uma acusação também. Igreja presbiteriana não se envolve com missões. Calvinista não faz missões. Nada mais injusto, a começar de João Calvino. Entre 1555 e 1562, a Academia de Genebra enviou 118 missionários para o mundo. A Academia de Genebra foi uma escola que João Calvino criou lá em Genebra. Por quê? Porque Genebra acabou se tornando uma cidade refúgio. A Europa estava pegando fogo, a Igreja Católica estava perseguindo protestantes, estava matando protestantes. Quem queria fugir, corria para Genebra, porque em Genebra era uma cidade protestante. Aquele mundo de protestantes começaram a chegar, Calvino falou, vamos fazer escola para esse povo, escola para as crianças, escola para os adultos, escola no nível universitário, e criou a Academia de Genebra, em que eles tinham desde escola de crianças até adolescentes e jovens, o equivalente a uma faculdade. Ainda hoje existe a Universidade de Genebra, ela foi inaugurada em 1559. Ok, assim, e ela, além de uma escola para ensinar agora humanidades, humanismo do ponto de vista bíblico, era um celeiro de missionários, de forma que de 55 a 62, aqui dá 7 anos, né? 7, dependendo se você incluir um deles, dá 8. A Academia de Genebra enviou 118 missionários para o mundo. Acabou virando uma agência missionária. Irmãos, vamos pensar em 8 anos... 118 missionários, tem junta missionária que não tem esse rendimento, viu? 118 missionários em 8 anos. Em 8 anos. Eu não fiz a conta, quanto dá isso? Quanto? 15. 15 missionários por ano. Então você veja, João Calvino mandando esse povo para o mundo inteiro, para pregar o Evangelho. Até para o Brasil, né? Rio de Janeiro, estão lembrados? Villegagnon. Quando vieram pastores naquela embarcação, Villegagnon se dizia protestante, quando chegou aqui, virou a casaca, se assumiu católico, e aí prendeu os pastores calvinistas, e deu um prazo curtíssimo para que eles escrevessem no que eles criam. E aí foi que nasceu a Confissão de Guanabara, a primeira confissão das Américas, foi escrita aqui. Então veja, João Calvino mandou missionários para o Brasil também, né? E para o mundo inteiro. Então é injusto dizer que calvinismo não tem a ver com missões, totalmente injusto. Aliás, basta olhar para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, vocês sabem que o dízimo que você dá na igreja, as igrejas, elas remetem 10% para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio fica com um monte de dinheiro das igrejas do país inteiro. 54% desse montante é destinado para missões. 54%, mais da metade da arrecadação nacional, vai para onde? Vai para o trabalho missionário, tá? Então, nós somos uma igreja missionária. Vamos falar sobre alguns mitos envolvendo este personagem. O primeiro mito é que calvinismo se resume a 5 pontos. Então, os 5 pontos do calvinismo, quais são? O tulip, né? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, obrigado. Graça irresistível e perseverança dos santos. Isso são pontos de fé nossos ligados à salvação, muito importantes. É tulip porque é um acróstico, né? O T, o U, o L, o I e o P. Por isso que a flor que é relacionada com esse assunto é a tulipa, tá? E ainda está lá na Holanda, né? Uma flor característica da Holanda. Mas qual é o ponto aqui? Calvino nunca soube dessa história. Isso aqui veio muito tempo depois, quando discípulos de Jacobus Arminius, e Jacobus Arminius já era morto, que era professor de teologia, discípulos, alunos dele, se levantaram contra a igreja reformada holandesa, dizendo que eram contrários às doutrinas da igreja holandesa. E aí eles fizeram 5 declarações. Eles declararam que o homem não é totalmente depravado,
que a eleição ela é condicionada, eles disseram que a graça pode ser resistida, eles fizeram 5 declarações. A igreja se reuniu e respondeu em 5 declarações, que são chamados os 5 pontos do calvinismo. Mas quando a gente fala de calvinismo, né, de uma visão do ponto de vista bíblico, é muito maior do que apenas essa questão da salvação. Um outro mito que é muito seguido e ensinado, principalmente nas faculdades, que Calvino é o pai do capitalismo. E se você já teve essa informação, eu garanto que foi que o seu professor citou Max Weber, né? Geralmente é isso. Calvino é o pai do calvinismo, do capitalismo. Max Weber é quem defende isso. Max Weber não é mal lido, eu diria, porque no começo do livro, no primeiro capítulo, Max Weber mostra que já havia capitalismo antes mesmo do calvinismo. Havia famílias poderosas na Europa que emprestavam dinheiro, que eram famílias que eram banqueiras. Então já havia capitalismo ali naquele sentido. E há alguns procedimentos errados deste Max Weber. Primeiro, a questão do anacronismo histórico. Max Weber ele vai pegar personagens 100 anos depois de João Calvino para criticar João Calvino. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a falta de obras primárias. Em nenhum momento você vê Max Weber usando Calvino como fonte, usando os livros, a obra primária de Calvino. É sempre obras secundárias, alguém que escreveu falando sobre Calvino. Um outro mito que envolve o personagem: Calvino mandou matar pessoas. Isso é muito comum. Calvino mandou matar Serveto, Calvino mandou matar tal pessoa. Quando você investiga bastante a história, você percebe que Calvino era um pastor que cumpria ordens do Consistório de Genebra. O Consistório de Genebra era um conselho municipal formado por homens, por vários homens. Eram eles que tomavam as decisões em Genebra. Calvino era o executivo. Tanto que quando ele foi expulso para Estrasburgo, se ele fosse o ditador de Genebra, ele não teria sido expulso. Ele foi expulso porque ele estava submisso a um conselho, que na época não gostou dos seus planos, não gostou da sua visão sobre a Santa Ceia. Então, meus irmãos, muita coisa se fala, né, e acusações por vezes infundadas sobre esse personagem. Na ocasião de Serveto, de fato, houve questões históricas ali que não dá para dizer que ele é totalmente inocente, porque era o espírito da época. O espírito da época era que informações erradas conduzem a destinos errados. Informações eternas erradas conduzem a destinos eternos errados. Então havia um espírito de que heresia, hereges tinham que ser mortos. Mas Calvino intercedeu para que o consistório, ele, se fosse punir Serveto, que punisse com uma morte rápida, que não o torturasse, né? Então há várias questões envolvidas aí. Agora, quando você ouvir essa informação de que Calvino foi o ditador de Genebra, falso, ou de que ele tenha matado pessoas, falso também. O órgão que dirigia Genebra era este consistório de Genebra, ok? Veja, gente, eu estou indo rápido em alguns assuntos aqui porque eles não são tão interessantes, né? Não dá para se prender tanto. Outro mito é que Calvino é o pai da doutrina da predestinação. Por que isso aqui é um mito, irmãos? Calvino teria inventado a predestinação. Por que isso é um mito? A predestinação é bíblica. Ora, e será que predestinação é coisa só do Novo Testamento? No Novo Testamento está claro, né? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é um texto que, se alguém não crê na predestinação, tem que tirar esse livro, essa página da Bíblia. Deixa eu contar um fato aqui. Eu trabalhava na Casa Editora Presbiteriana, trabalhei 6 anos lá, mexendo com revistas, né, de escola dominical, principalmente de adolescentes. E uma vez ligou uma pessoa e quis falar com o responsável pela revista dos adolescentes. Aí passaram para mim a ligação. Eu falei: sim, minha irmã, pois não. Eu queria fazer uma reclamação. Pois não. Vocês colocaram doutrina da predestinação para adolescentes aprender. Isso é um absurdo. Aí eu falei com muito jeito: minha irmã, nós entendemos que o adolescente ele já tem capacidade para entrar nesses temas, é importante. Ela: não, eu não estou reclamando que é para adolescentes, é porque eu não acredito nessa doutrina. Aí eu falei: peraí, a irmã é de qual igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil. A irmã é professora de adolescentes. Sou.
professa. Batismo, profissão de fé, sim, tudo isso. E não crê na predestinação? Não creio. A irmã tem uma Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1. Aí eu li Efésios capítulo 1. A senhora acredita nisso? Não, eu não acredito na predestinação. Então rasga Efésios 1 da sua Bíblia. Vamos para Romanos 8, Romanos 9. Vá rasgando, vá tirando. Porque se a senhora não acredita, então... Mas será que predestinação é coisa do Novo Testamento? O que dizer de escolhi a Jacó e me aborreci de Esaú? E não eram os gêmeos nascidos, para que alguém dissesse que foi por obras. Então, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que faz escolhas, é o Deus que escolheu Israel. Alguém pode dizer, por que escolheu Israel e não escolheu o Brasil? Isso é uma injustiça. Acaso há injustiça da parte de Deus? Paulo responderia, pois eu decidi ter misericórdia de quem quero ter misericórdia e não ter misericórdia de quem não quero ter misericórdia. Se Deus faz as suas escolhas, quem somos nós para questionar o oleiro? Quem somos nós, vasos de barro, para dizer para o oleiro, por que você escolheu assim, não escolheu assado? Estão percebendo, irmãos? Então a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. Você pode ter problemas em aceitá-la, mas você tem que concordar que ela está na Bíblia, né? Então nós quando há assuntos na Bíblia que são altos demais para nós dobramos os joelhos e adoramos. Não quer entender coisas que são altas demais. Adore, é um Deus grandioso mesmo, ok? Então esse é um outro mito. Só chegou agora o carimbo do mito. Ok, e deixa-me falar aqui então sobre a questão da ética do trabalho, que é um assunto bem interessante. E aí depois disso nós estamos terminando. Eu vou mostrar algumas gravuras, mas deixa-me deter um pouquinho aqui. Como estamos aí de tempo, pastor? Tá tranquilo? Então vamos lá. Veja, tudo que eu vou falar aqui, meus irmãos, João Calvino, ele pegou os princípios bíblicos e ele sistematizou, mas a fonte dele é a Bíblia, é a mesma fonte que a nossa. Mas como era a ética de alguém na época de João Calvino, daquelas pessoas que frequentavam a sua igreja, como é que eles eram ensinados? Sobre 3 pilares: trabalho, eu começo aqui de baixo, trabalho, poupança e frugalidade. Frugalidade é vida simples, é uma vida sem luxos, é uma vida sem ostentação, é uma vida simples, tá? Trabalho, poupança, frugalidade. Então comecemos aqui de baixo. Trabalho é bênção, não maldição. Trabalho foi criado antes da queda. Qual é o problema aqui? Do que isso era um problema para a época? Porque a visão romanista é que trabalho era maldição. Na visão romanista, o trabalho ele vem depois da queda. Na visão romanista, quanto mais braçal o trabalho for, mais amaldiçoado ele é. Na visão romanista, quanto menos você colocar a mão na massa, melhor. Sabe qual é o auge da dignidade do trabalho para o romanista? Um trabalho chamado contemplação. Como é que se trabalha contemplando? Já imaginou aí o esforço? Contemplação. Era isso que os monges faziam. Eles ficavam durante o dia contemplando e pensando em assuntos extremamente úteis e práticos. Por exemplo, quantos anjos devem caber na cabeça de um alfinete? Ou então, será que Adão tinha umbigo, sendo que ele não teve cordão umbilical? Quer dizer, assuntos extremamente úteis para a sociedade. Isso é a contemplação. Então, na visão romanista, o indivíduo que tem que colocar a mão na enxada, que tem que trabalhar, ele está fazendo o trabalho maldito. O indivíduo religioso que não tem trabalho braçal e fica apenas contemplando, esse é o indivíduo com o trabalho mais dignificado. Isso corresponde à Bíblia, meus irmãos? De forma nenhuma. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
A Bíblia diz que o trabalho é de fato bênção, e a Bíblia mostra que antes da queda, Adão já trabalhava, fazendo o quê? Cultivando o jardim. E não pense que o jardim era um jardim como você tem lá na sua casa. O Éden era um jardim, era uma floresta. Então, Adão tinha trabalho. Adão deu nome aos animais. Então você vê que Adão já trabalhava antes da queda, porque trabalho é bênção. O que aconteceu com a queda foi o quê? O trabalho tornou-se sofrível. Agora, do suor do rosto é que você vai obter o seu sustento. Antes você obtinha o seu sustento, trabalhava, mas agora vai se tornar sofrível, tá? Então, os reformadores, eles pegaram as bases bíblicas mostrando que trabalho é de fato bênção, porque ele não foi feito depois da queda. Tripalium e berrufe. Aqui é o seguinte, a palavra trabalho, ela vem de um termo que é tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura de 3 paus. É por isso que, para o brasileiro, trabalho é algo torturante, porque a própria palavra traz essa imagem do tripalium, que era um instrumento de tortura com 3 varas, né? Colocava o indivíduo lá em 3 varas e o torturava. Então veja, nós temos uma herança católica romana, né? Então está tudo nesse bojo aí da nossa herança, da nossa língua, vem essa carga. Agora, lembra-se que Lutero traduziu o Novo Testamento em 11 semanas? Do grego para o alemão? Quando Lutero se deparou com o termo trabalho no grego e ele teve que traduzi-lo para o alemão, ele tinha 2 opções. Ele tinha 2 palavras. Uma palavra apontava para um trabalho mais duro, Arbeit, e uma palavra apontava para um trabalho mais prazeroso, mais de vocação, Beruf. Lutero colocou o Beruf na tradução alemã, porque é o entendimento reformado de que trabalho é bênção, trabalho não é maldição, tá? Já falei de contemplação e vocação, né? O ideal romanista era a contemplação, o ideal protestante é a vocação. Como assim? Se você é um sapateiro e você faz bem o seu trabalho, e o seu trabalho dignifica a Deus, isso é bênção. Se você é uma dona de casa e a cada varredura da casa, a cada louça lavada, você faz não para o seu marido, mas para Deus, Deus te recompensa. A ideia protestante, a ideia bíblica, é que Deus, ele equilibra a sociedade, chamando alguns para ser pedreiros, chamando alguns para serem médicos, chamando alguns para serem pastores. Você já pensou se a sociedade inteira quisesse ser médica, por exemplo? Quem seriam os engenheiros, os pedreiros, pense aí em várias profissões. Então, a ideia é que essas coisas vêm de nascença de fato. Deus, ele vocaciona. Vocação não é só para pastor, não é só pastor que é chamado para o ministério. Você é chamado para uma atividade na sua vida também, né? Deus coloca no seu coração. Então, para o romanismo não era assim. Para o romanismo, se um jovem chegasse num padre e falasse: olha, eu quero servir a Deus, o que eu faço? O padre diria: vá para o monastério, vá ser padre, porque é só o padre que na contemplação dignifica a Deus. Um sapateiro, essa história é clássica, chegou para Lutero e falou: Lutero, agora que eu me converti, eu sou um sapateiro, o que eu faço? Um padre diria: vá ser padre. O que Lutero disse? Você faça o melhor sapato possível e venda-o num preço justo. É assim que você vai dignificar a Deus, na sua profissão. Estão percebendo, irmãos, a diferença de visão? A Bíblia nos mostra isso, que nós dignificamos e glorificamos a Deus no nosso dia a dia, seja qual for a nossa profissão. O trabalho é forma de glorificar a Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 10 e 12? 1 Tessalonicenses 4, 10 e 12. Quem achar pode ler, por favor. E na verdade está praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir
Perceberam? Trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. O apóstolo Paulo, meus irmãos, para não ser pesado às igrejas, trabalhava fazendo tendas, né? Colocava a mão na massa trabalhando, para que não fosse pesado o seu sustento às igrejas. Então, o primeiro pilar da ética protestante é o trabalho. Eu trabalho como que servindo a Deus, não como que servindo a homens. E, meus irmãos, houve na época da escravidão, os escravos preferidos eram os cristãos, porque eles serviam não como quem servia aos seus senhores, mas como quem servia a Cristo. E há uns 50, 60 anos atrás, isso eu soube de pastores mais velhos, houve época aqui no Brasil que os evangélicos eram os funcionários preferidos, porque eles trabalhavam com afinco, trabalhavam como que servindo a Deus. Hoje a situação mudou bastante, não é? Aliás, tem empresas que nem contratam evangélicos, né? Porque vai ficar lá pregando, vai ficar lendo a Bíblia na hora do trabalho. Isso não é servir a Deus. Trabalho. Poupança. Então note, o indivíduo que trabalha para valer, servindo a Deus, considera o trabalho uma bênção, via de regra, ele vai ter um trabalho que vai lhe render um salário. Com dedicação no trabalho, você tem salário, sobra de dinheiro. O que fazer com a sobra? O que a Bíblia diz? Alguém pode ler Efésios 4, 28? Efésios 4, 28. Ok, de acordo com esse texto, qual é o objetivo do trabalho? Acudir o necessitado. Então, o trabalho é feito com excelência, você tem dinheiro, e aí você vai montar aquela super poupança para quê? Para que tenha com que acudir o necessitado. Isso fez com que em Genebra, a aplicação disso gerasse quebrasse a desigualdade social. Quando João Calvino foi para Genebra, para pastorear Genebra era o lixo da Europa. Mendicância, prostituição, analfabetismo, era uma lástima. Calvino foi um homem que pegou a Bíblia e começou a administrar a cidade dentro da sua função com a Bíblia. E ele acabou com a mendicância, quase acabou com a prostituição, o analfabetismo quase foi erradicado e a desigualdade social acabou, de fato, porque ele convencia os mais ricos a ajudarem os mais pobres. Ele fazia com quem tinha poupança ajudar os mais pobres. Hoje você vai para Genebra, Deus não me deu a graça ainda de ir para lá, se você for me leve junto. E nota-se pelas notícias que Genebra é primeiro mundo, né? Outro padrão de vida, mas antes de uma administração bíblica era um lixo da Europa, tá? Então é o que Deus pode fazer com administradores que têm a palavra de Deus no seu coração, muita diferença, de fato. Então poupança, trabalho, poupança e vida simples, frugalidade, vida simples, sem ostentação, considerando que não somos donos, mas mordomos. Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que neles habitam. 1 Timóteo 6:7, o que diz lá? 1 Timóteo 6:7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Há um ditado popular que diz que caixão não tem gaveta, não é isso? Talvez tenha surgido do ensino bíblico de que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós viemos sem nada, nós partimos sem nada. A ideia, então, meus irmãos, é que nós somos mordomos. Em última análise, nós não temos nada. A roupa que está no nosso corpo não é nossa. Sabe por quê? Quando você morrer, você não leva essa roupa para o paraíso. A ideia é que tudo o que nós temos, entre aspas, não é nosso, é de Deus. As pessoas que nascem nesse planeta e usam os bens daqui, elas vão morrer e vão para um outro lugar, ou céu ou inferno, e os bens vão ficar. Então, o conceito bíblico é que nós não somos donos, nós somos mordomos, nós somos responsáveis pelas coisas que nós usamos. Opa, aí a situação muda, né? Porque imagine o seguinte, imagine que você tem um carrinho
E aí, não interessa se você quer deixar o carro na chuva, se você deixa ele na frente de casa sem seguro, sem trancar, o carro é seu, digamos assim, né? Agora imagine que o seu chefe, ele passe o carro dele para você e fala: olha, cuida do meu carro no fim de semana. O que você vai deixar na rua? Você vai deixar na chuva? Porque você zela mais pelo que é do outro. Trazendo para a Bíblia, nós deveríamos zelar de tudo que está na nossa mão, porque não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas usuários, mordomos. Nós estamos usando coisas que não são nossas. Isso, meus irmãos, tem algumas aplicações, não é? Se o dinheiro que Deus me dá, na verdade não é meu, e eu estou administrando, por que eu vou comprar uma calça jeans de 400, 500 reais, se eu posso comprar uma de 50, 60? Por que eu vou comprar uma bolsa, mulheres, desculpe, de 3.000 reais, se eu posso comprar uma de 50? Ah, pastor, porque a de 50 é muito feia. Ok, mas precisa ser de 3.000 reais? Tem gente que passa um mês com 1/4 desse valor, e você vai gastar isso numa bolsa, e tem gente que gasta, não é? Eu já vi essas coisas aí nas vitrines. Então, meus irmãos, isso é você considerar que o dinheiro não é seu e você faz o que você bem entender. Tem gente passando fome no mundo. O dinheiro é dado por Deus para você usar com responsabilidade, para você ajudar o próximo, para você não viver com ostentação. Eu trabalhava num banco na época anterior ao seminário, e foi naquela época que surgiu o celular. Lembra aquele celular tijolão, aquele preto da Motorola, grandão, né? Os mais velhos aí lembram. E eu era office boy, né? Eu fui office boy um bom tempo, e tinha um amigo nosso lá que, quando lançou o celular, ele gastou o salário para comprar aquele celular e colocar aqui no cinto e sair desfilando com o celular dele. Eu acho que Deus deu uma lição nele, viu? Porque ele se converteu e hoje é missionário na França. Ele se converteu no nosso período, virou pastor e hoje é missionário. Mas na época era um absurdo um office boy gastar o salário para ter um celular aqui para ostentar, para mostrar para todo mundo: eu tenho e vocês não têm. Quantas pessoas não fazem isso nos nossos dias? Gastam dinheiro que não tem num celular, numa televisão, num carro, enche de dívida apenas para mostrar para o vizinho ou para a vizinha que tem um bem. E tem gente passando fome no nosso planeta, tem missionário precisando de dinheiro para as missões. Eu tenho um grupo de 8 seminaristas lá no nosso seminário que está indo para Angola agora em dezembro, e a alta do dólar complicou bastante a vida deles. E eu estou pedindo dinheiro para as pessoas para ajudar esses seminaristas, inclusive, aproveitando, me procure depois. Então tem missionário precisando de dinheiro para pregar o evangelho. Então muito cuidado com as coisas supérfluas nas quais você aplica o seu dinheiro. Tem gente precisando inclusive para pregar o evangelho, ok? Então, vida simples, frugalidade, o contentamento deve ser resgatado. A palavra contente, para nós hoje, ela é sinônimo de uma pessoa feliz, mas a palavra contente significa alguém que tem contentamento. Como Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver tanto na fartura como na pobreza. Então, contentamento é quando você está contente com o que Deus te deu. Você não é um murmurador que sempre quer mais. Está com o carro na garagem e está reclamando porque o carro é velho. Tem casa própria e está reclamando porque a casa não presta. Isso é murmuração. Deus se agrada do contentamento. É isso que Ele espera de nós. E murmuração, por murmuração, Deus puniu duramente o seu povo no passado, lá no episódio do deserto. Então, cuidado com murmuração. Vamos ler os textos para encerrar. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Aliás, desculpa, pastor, já estou avançando muito? Tudo bem? Mas deixa eu só tocar num ponto aqui. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Você sabia quantas peças de roupa geralmente o pessoal da Bíblia tinha? No máximo 2 peças de roupa.
uma troca de roupa, digamos, né? Uma roupa no corpo e uma para trocar. Se nós pegássemos um personagem do Antigo Testamento e trouxéssemos hoje para os nossos dias, e ele abrisse o nosso guarda-roupa, eu não estou nem dizendo de quem tem closet em casa, né? Que tem um cômodo só para as roupas e para os sapatos, não estou nem entrando nisso. No seu guarda-roupinha mesmo lá, e abrisse o guarda-roupa, ele ia falar assim: puxa, você deve ser um rei, uma rainha, com esse tanto de roupa. Estão percebendo como pobreza é uma coisa extremamente relativa? Para o pessoal do Antigo Testamento, nós seríamos classificados como ricos. E aí nós chegamos na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente materialista. Não adianta você ter 10 pares de sapato, você tem que ter 30, você tem que ter um cômodo só para sapato. Não é isso que a sociedade prega? Não adianta você ter um celular que ajude você a fazer ligações para o outro, você tem que ter um celular de R$3.000, porque senão não presta. É a sociedade do supérfluo. O marketing ensina as pessoas a fazerem isso, né? A convencer você de que o que você precisa é o mais importante, aquela coisa que é supérflua é a coisa mais importante para a sua vida. Então, quando a Bíblia diz que tendo com que nos vestirmos e comermos estejamos contentes, não está dizendo assim, esteja contente quando você tiver 50 peças de roupa. Não, é com o básico mesmo, é com o básico. É que a nossa geração está muito mal acostumada. Os nossos avós, bisavós, viviam em situações muito mais simples do que nós, não é assim? Estavam lá felizes, glorificando a Deus. A nossa geração é extremamente mimada, tem muito comparado com as gerações anteriores e ainda reclama do que tem. Então, contentamento é algo que agrada a Deus, não reclame da sua vida. Agradeça a Deus pelas coisas que Ele tem te dado. Provérbios 30, 7-9, é o último texto. Provérbios 30, 7-9. Diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Nem a pobreza, nem a riqueza. Nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Contentamento. O pão que me for necessário. Ok? Então esses são os pilares. Quem segue a Bíblia, trabalha com excelência. Se tem dinheiro a mais, poupa para ajudar o próximo, ajudar quem realmente precisa. E vai sobrar mesmo, talvez eu tenha invertido aqui a ordem. Quem trabalha com excelência e tem uma vida simples e não fica esbanjando dinheiro, vai sobrar dinheiro, essa é a conta, né? Trabalha, tem salário e não fica gastando com ostentação, vai sobrar um dinheirinho. O que eu faço com esse dinheirinho? Eu ajudo o próximo, ok? Essa é a ideia. Eu vou encerrar com algumas gravuras, né, alguns desenhos históricos sobre o personagem que nós vimos. João Calvino aqui escrevendo, bico de pena, cercado de livros, de dicionários. Como eu falei, era uma mente brilhante. Quando você lê as Institutas, você vê João Calvino acabando com a doutrina de adoração de imagens católica. Adivinhe citando quem? Citando os próprios católicos, citando os próprios pais da igreja, mostrando como eles se contradisseram. Ele tinha um grande conhecimento. Aqui é uma cena clássica. Farel, com o dedo em riste, dizendo que se Calvino não ficasse em Genebra, deixa eu contar a história toda. Calvino, ele estava indo para Estrasburgo, ali na região, ali na Europa, né? Não estou ao certo conseguindo localizar, mas ali na Europa. E ele, por uma situação de guerra, ele teve que fazer um desvio por Genebra, na Suíça. E aí, João Calvino, apagou? Aí Farel, que era responsável ali pela Suíça, sabendo que João Calvino estava dormindo na cidade, no meio de uma viagem, ele foi ao encontro de João Calvino e mostrou que a cidade precisava de um pastor com a mente, com a sabedoria de João Calvino. João Calvino era tímido e introvertido, e ele falou, não, o que eu quero para a minha vida é um local de descanso para eu pastorear o povo e escrever meus livros. A obra dele era escrever. E aí Farel foi ficando impaciente com essa história de que eu queria silêncio, sossego para escrever meus livros, e ele se levanta da cadeira, dedo em riste, e ele diz que iria rogar a Deus
que amaldiçoasse todo o silêncio e sossego da vida de Calvino, se diante de uma necessidade tão premente ele virasse as costas e fosse embora. E aí Calvino ficou tão chocado que ele escreve num livro que ele viu aquela voz de trovão como se fosse o próprio Deus o chamando para a missão. E aí ele pensou, é de Deus, é Deus que está me chamando, e ele ficou em Genebra. E mais tarde um desenho que é característico de Calvino é um coração pegando fogo com a inscrição: meu coração te ofereço pronta e sinceramente. A ideia de que ele estava oferecendo o seu coração. Então Farel aqui ameaçando Calvino, Calvino escreve que aquela voz de trovão parecia o próprio Deus. Aqui é o episódio da expulsão dele de Genebra, né? O consistório, que havia mudado a formação do consistório. Calvino havia feito umas regras para ceia na cidade, eles não gostaram e ele foi expulso, junto com Farel. Aqui é uma reunião, Calvino falando para pastores. Aqui Calvino enfrentando oposição nas ruas. Havia muita gente que não gostava de Calvino, porque Calvino era muito crente, e ele fez leis que afetavam a cidade inteira. Por exemplo, leis de obrigatoriedade a ir para o culto. Então, quem não era convertido não gostava de Calvino, ao ponto de dar aos seus cachorros o nome de Calvino. Então tinha muitos cachorros em Genebra que tinham o nome de Calvino. O pessoal que não gostava dele dava o nome. Okay? Mas, por outro lado, ele tinha a simpatia de muita gente, porque ele acabou com mendicância, com prostituição. Ele criou escolas gratuitas. O primeiro a criar escolas gratuitas foi Lutero, e Calvino foi o primeiro em Genebra. As escolas, quem ia para a escola era filho de pessoas ricas. Calvino, ele cria escolas gratuitas, ou pessoas que tinham benefícios eclesiásticos, né? Então ele era muito popular e querido. Aqui ele conversando com pastores. Aqui ele ensinando a alunos. Aqui é uma imagem interessante. Lembra-se que nós falamos que ele era um homem muito doente? No final da sua vida, ele era transportado nessa espécie de maca, né? Sentado, mas numa maca, porque ele era um homem muito doente. E aqui no final da sua vida, e eu vou terminar aqui. Quando o Calvino ele percebe que ele está prestes a morrer, né, numa tuberculose terrível, ele chama os pastores e os presbíteros, e as suas últimas palavras são: eu nunca escrevi nada com ódio de ninguém, tudo que eu fiz na minha vida foi para tornar a Bíblia mais clara. Quando eu fui tentado a escrever com mais pomposidade, eu resisti à tentação e escrevi de modo simples. E ele diz palavras ali extremamente piedosas, e pouco tempo depois ele morre, né? Então, meus irmãos, eu termino com isso aqui. Nós não somos seguidores de Calvino, nós somos seguidores de Jesus Cristo, ok? Calvino foi um seguidor de Jesus Cristo também, foi irmão nosso, e ele seguiu com excelência, viu? Ele seguia a palavra de Deus, e ele conseguiu pegar princípios da palavra de Deus para administrar uma cidade. E ele mostrou o que Deus pode fazer, o que a palavra de Deus pode fazer na administração de uma cidade quando ela é colocada em prática. Que Deus então assim nos abençoe, e que nós percebamos que Deus não está nos chamando para administrar uma cidade. Cada pessoa no mundo tem a sua história, mas Deus está nos chamando para ser luz no bairro, na família, na escola, no trabalho. Se cada um de nós começar dos pontos básicos, e no tocante ao trabalho, por exemplo, nós fizermos o melhor no trabalho, formos o melhor funcionário, a melhor funcionária, o nome de Deus vai ser glorificado. Se na escola você for o melhor aluno, a melhor aluna, o nome de Deus vai ser glorificado. Quando nós agimos assim, o nome de Deus é de fato glorificado. Essa semana eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, de uma mulher que foi perdoar os 2 assassinos do seu filho na cadeia. Impressionante, impressionante. Os assassinos quase se desmancharam em lágrimas, impactados pelo amor daquela mulher. Então, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ir na contramão do mundo. O Evangelho de Cristo é transformador e é revolucionário quando nós colocamos em prática. Vamos colocar em prática. Que Deus nos abençoe.